Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Primeiro esteve em cena no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, em Algés, a peça Ensaio de uma Odisseia, pela Companhia de Teatro Bruta, cujo responsável principal é o ator João André. Uma peça que regressa em abril a Lisboa e depois a Mafra. Muito bem-vindo, João, à RDP Internacional. Diz-se que a necessidade aguça o engenho e foi isso que aconteceu com esta companhia. Antes de chegarmos a este ensaio, propriamente dito, gostava que me contasses como é que nasceu esta companhia, a Bruta, em meados de 2016, portanto não foi assim há muito tempo, já quase no rescaldo de uma profunda crise económica em Portugal. Vamos começar do princípio. O que é que esteve na origem da Bruta? Antes de mais, bom dia e obrigado também Muito obrigado, João, pela tua presença. Na verdade, a origem da Bruta é mesmo essa. É a falta, é a ausência de um lugar para os artistas poderem fazer o seu trabalho e numa altura onde o trabalho era inexistente, podermos criar um lugar que fosse nosso, sem esquecermos aquilo que muitas vezes eu acho que o teatro se esquece, que é, não esquecendo, o mais importante, que é o público. E então, e havia público nessa altura? Havia, mas que não seja... Porque a maior parte das companhias queixaram-se muito que durante o tempo em que a Troika esteve cá, e foram vários anos, os espetáculos não estavam propriamente às moscas, mas tinham uma afluência muito menor. Sim, é um facto. Mas eu acho que é uma obrigação por parte das companhias de teatro, por parte dos criadores, educarem o público. E o maior problema da ausência de público, sei lá, eu lembro-me de, ainda o ano passado, estar a ver um espetáculo fabuloso da Cristina Carvalhal, Perplexos, no São Luís, e de repente eu perceber como é que é possível um espetáculo tão grandioso quanto este, um espetáculo tão lindo, tão espetacular, na verdadeira extensão da palavra, estar com meia casa. Isto muitas vezes eu acho que é necessário educar o público. Nós não temos um público propenso a ver teatro. E muitas vezes também, João, se me permites, é uma questão de promoção e de marketing das próprias peças. Claro. Porque eu, por exemplo, como pessoa atenta, por vezes passam peças completamente ao lado, porque nem no Facebook eu as consigo descobrir. Sim. Percebes? Sim. Portanto, é um trabalho de sapa que é preciso fazer desde o início, dizendo, meus senhores, minhas senhoras, esta peça existe, está aqui neste local até ao dia X. Mas isso é também porque as próprias companhias de teatro preocupam-se mais em criar os conteúdos artísticos, ou seja, aquilo que está em cena, do que propriamente criar uma imagem. Pronto, mas a imagem é fundamental. Pois, mas eu acho que nos esquecemos, os artistas em geral, muitas vezes põem isso de lado e só querem saber. Eu sei que a vossa cabeça é criativa e está no outro lado. E é preciso às vezes pagar alguém para só propositadamente fazer e desempenhar aquela função. Eu acho que o teatro, como qualquer outra arte, por exemplo, como a música, tem um lado que não pode ser omitido, que é o lado de negócio. E eu acho que, independentemente de eu querer criar a minha arte, eu não posso esquecer que a Bruta é uma empresa. E, como tal, eu não digo que tem que ser autossuficiente, porque é muito complicado uma companhia de teatro, mas tem que ter uma imagem apelativa. E essa foi uma das principais premissas, assim que nós iniciámos. Portanto, com quantos atores? Inicialmente atores. Sim. Nós éramos um grupo de 8 pessoas. Isto começa com... Todos jovens? Sim. Eu sou mais velho. Já era, continuo a ser. Tens 30 Tenho 33 anos. 33 anos. Mas eu acho que vou ser eternamente um jovem. Pelo menos eu tenho um bocado. Ainda bem, é bom sinal. Mas essa foi uma das nossas maiores preocupações. Foi termos sempre em atenção a imagem, querer ter uma imagem imaculada, porque eu orgulho-me muito do trabalho que nós apresentamos em cena. Mas eu acho que o que nós apresentamos em cena tem que, de alguma forma, estar à altura das imagens que nós apelamos. Portanto, nós somos isto, nós temos esta imagem imaculada, temos estes teasers. E alguma imagem de marca da Bruta, ou não? Do ponto de vista cénico, eu acho que sim. Qual é? Só vendo os nossos espetáculos. Não consegues descrever? Consigo. É que algumas companhias, por exemplo, manifestam o seu espetáculo, digamos que junto ao público, ou pela polémica, ou por uma coisa um pouco mais agressiva. Sim. Como é que vocês se posicionam? Eu acho, do ponto de vista artístico, há
uma coisa que está constantemente, que vem constantemente no arrasto das nossas portanto, criações, que é as fronteiras de o que é teatro e o que é que não é. Até que ponto é que aquilo que estamos a fazer é teatro e até que ponto é que aquilo não é. Mas há outra premissa que é muito importante, que é nós nunca nos esquecemos do espectador, do público. Eu lembro-me eu acabei a Escola Superior de Teatro e Cinema em 2011 ou 2012. Eu lembro-me de um professor dizer-me que eu podia estar em casa a fazer o melhor Hamlet do mundo, a partir do momento em que eu não tivesse uma pessoa a ver, nunca seria o melhor Hamlet do mundo. E o teatro é mesmo isso. Eu posso estar a fazer a melhor coisa no espaço dito cénico, se eu não tiver um espectador, não é teatro. Mas sabes que isso é desafiante, e inclusive já há casos muito célebres, por exemplo, em Londres, que várias vezes atores, ainda por cima era um monólogo, por uma plateia grande, e não estava lá ninguém, excetuando a senhora da limpeza. Sim. E o ator fez a representação de uma ponta à outra. Mas aí é teatro, porque estava lá a senhora da limpeza, certo? Provavelmente até volúvel, porque ia sair e entrava, não é? Não interessa. Pode fazer parte da própria performance do ator, não é? Claro que monólogos são sempre um bocadinho mais complicados. Eu fiz, de há 3 anos, não, de há 2 anos, desde que criei, não fui só eu, mas desde que criámos a Bruta, eu não tenho feito um trabalho de ator tão regular. Tens feito mais um papel de professor? Mais direção e encenação, sim, ou criação. Não temos feito muitas encenações, temos feito muitas criações. E tenho gostado mais desse lado. No entanto, em junho ou julho do ano passado, fizemos um espetáculo portanto, com o texto original de Ricardo Neves, onde houve um desafio, também por parte do próprio Ricardo, portanto, fazer uma autoencenação de um monólogo. Já não fazia teatro há algum tempo, portanto, enquanto ator, e então fazer um monólogo de 1 hora em cena, portanto, para um público, e o monólogo muitas vezes traz essas fragilidades para o próprio espectador. Eu recordo-me a primeira vez que vi o Sr. Ibrahim e as Flores de Corão, do Meridional, com o Miguel Seabra. Eu adoro o trabalho do Meridional, mas eu assim, bolas. Ali em Marvila. Sim, exatamente. Ao pé do Braço Prata. Sim. E eu adoro o trabalho do Meridional, mas ver um espetáculo só com um ator, um monólogo. Nós normalmente pensamos sempre. Isso são vocês do gente do teatro a falar. Exatamente. Imaginam o efeito que isso tem no público. Exato, é isso, mas é isso mesmo. Isto é um preconceito. E a verdade é que foi o primeiro espetáculo onde eu tive, passados 15 minutos, eu estava a soluçar, a chorar. Isto não é frequente comigo. Há pessoas que têm uma tendência natural para se emocionarem, etc. E eu gosto muito de ser espectador. Mas olha que eu já vi, por exemplo, com o Diogo Infante ou com o Joaquim Monchique ou outros atores, sim, coisas brilhantes mesmo. Mas é isto que aconteceu com as Flores de Corão. O Sr. Ibrahim foi um espetáculo que eu vi 3 vezes. E choraste 3 vezes? Chorei da primeira vez, da segunda vez levei os meus pais, da terceira levei o meu avô, sobretudo porque eu já conhecia o texto, eu achava o texto engraçado, mas não achava assim nada por aí além, e de repente eu sou completamente confrontado com um ator em cena que está sentado numa cadeira, com um músico que eu não me recordo o nome, e que começa a dar socos sem eu querer, e eu a querer controlar-me ao máximo para não soluçar ainda mais. Isso aconteceu com outros espectadores também, ou não? Sim. Ouvia-se fungares, ouvia-se. Isso sente-se muitas vezes, sente-se nas salas. Achas que é o clímax, a total adoção por parte do espectador de uma peça de teatro que ele está a ver e está a consumir avidamente? O que eu acho é que muitas vezes os espectadores contagiam-se uns aos outros. Muitas vezes uma gargalhada puxa outra gargalhada e um choro puxa um choro. Aconteceu agora, a semana passada, a mesma coisa, quando eu fui ver um espetáculo que já cá esteve em Portugal, o Slava, clown puro e duro,
Slava, a Snow Show. The Snowman. Snow Show. A Snow Show. Eu estava completamente arrebatado com aquelas imagens, com aquele potencial de imaginário, de sentir-me novamente uma criança, e de repente sinto um fungar de alguém. Não estou sozinho! E eu assim, bolas, o que é que me estão a fazer? Contagiamos-nos. É um bocado como os manifestos, não é? Quando vemos manifestações na rua, basta um protestar e começar a gritar, de repente há outro. Olha, e só protestam quando há umas televisões e sobretudo em direto, não é? Às vezes estão manifestações muito quietinhas, basta dizer boa tarde, estamos aqui em direto, claro. E de repente segue. Sim, A manifestação ganha uma outra dimensão. Sim. Por falar em televisão, as pessoas podem não associar o teu nome João André ao personagem do Kiko, que fizeste durante uma temporada ou duas. Fiz uma temporada e meia, uma temporada sim, foi a terceira. Nos Morangos com Açúcar. Já lá vão quantos anos, João? 14 anos. E as pessoas ainda te reconhecem na rua por causa disso ou não? Sim, porque os morangos continuam a repetir também. Justamente. E agora tens toda uma plateia diferente de miúdos com 10, 11, 12 anos que eram muito bebés ou que não eram nascidos. Isso é o mais curioso. Sim. Isso acontece bastante. E já aconteceu com outros atores que aqui estiveram, o Rui Porto Nunes ou o Luís Simões, que dizem mas tu conheces-me, tu nem sequer eras nascido. Pois, mas agora estou a ver ali na TV Ficção ou no canal Panda Bix. É verdade. Isso acontece bastante. E qual é a sensação de uma coisa que te marcou? Foi a tua coisa mais sim. Não é mais importante seguramente, mas aquela que teve mais impacto junto ao público. Mais impacto os morangos é a razão pela qual eu sou conhecido publicamente. Não é qualquer outra novela ou série que eu tenha feito, até porque foram poucas, porque eu após morangos eu tenho-me dedicado 98% do meu trabalho é teatro, 2% é televisão, não chega a 2% sequer. De que forma é que eu vejo isso? Eu encaro de uma forma perfeitamente normal, um trabalho do qual tenho algum orgulho, ainda que eu vejo, e é óbvio que eu não penso, ok, o texto não é genial, porque não é. Tem um objetivo que tem, que é entreter. E chegava ao espectador. E tanto que chegava que ainda hoje é visto. Portanto, agora... Se eu quando vejo, eu sinto algum constrangimento, não é embaraço, é constrangimento. Não é nostalgia? Não tenho assim grande nostalgia, não tenho assim grande nostalgia, porque foi um momento tão ávido e tão... Tinhas 19 anos nessa altura? Tinha 18. Tinhas 18? 18 ou 17. Eu não me recordo em que ano. Foi para aí em 2005. Já tinha 18 anos, por aí tinha 18 anos. Mas a verdade é que eu, mesmo para a altura, há uns tempos eu estava a falar com um amigo meu sobre isso, e ele estava a dizer que as pessoas de fora tinham maior noção da dimensão dos morangos do que propriamente quem estava a fazer a série. E a verdade é mesmo essa, é que de facto era difícil. Eu não ia a um centro comercial porque era impossível. Tive alguns episódios um bocadinho estranhos de... Então conta lá, partilha. Antes de falar do constrangimento, não te sofres. Por exemplo, recordo-me de estar a ver um concerto. Eu não sei se foi estar a ver um concerto, foi quando estava no Coliseu a fazer o musical dos Morangos, e de repente ver miúdos a chorarem, e eu assim, eu só vi isto em vídeos dos Beatles. Os Beatles e os Rolling Stones criavam mas choravam porquê? Porque queriam abraçar-vos? Queriam tocar-vos? Sim, tocar. Está aqui uma figura que para mim é quase imortal, não é? Que é aquilo que nós vemos quando vemos, sei lá... É quase inatingível. É quase inatingível. Mas é engraçado como as coisas acontecem. Eu estive na Irlanda esta semana e de repente estava numa zona que era Wicklow Mountains, e estava perto da casa do Daniel Day-Lewis, que é um dos meus atores preferidos. Por vários filmes que ele fez. Meu pé esquerdo? Meu pé esquerdo, There Will Be Blood, etc. E eu assim, se eu ouvisse, o que é que eu faria? Porque é uma figura... Era a mesma sensação que tu estavas a ter. Exatamente. Do que aqueles miúdos que te viam. Sim, era isso mesmo. Agora,
Mas é giro, pelo menos enquanto a série estava no ar, não é? Com a tua personagem. Sim, era muito giro. O que acontece é que eu acho que eu não tinha noção, eu não tinha noção, nem tão pouco os meus pais tinham noção do impacto que os morangos poderiam ter na minha vida. Tu, que preparação de ator é que tinhas nessa altura? Nessa altura eu tinha teatro amador, não tinha preparação absolutamente nenhuma. Foste a um casting normal? Fui a um casting normal. Eu estava a fazer um espetáculo no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda a Velha, que tem 100 lugares. Eu estava a fazer um espetáculo que era... não me lembro agora, mulher de vestido vermelho, já não me recordo. E alguém viu o espetáculo e perguntou se por acaso não estaria interessado em fazer um casting. Era um olheiro. Devia ser, foi, exatamente. E foi assim que eu fui parar à televisão, foi por mera coincidência. Entraste logo no primeiro casting? Eu fiz o primeiro casting para uma novela que era o Ninguém Como Tu. E depois daí é que fui... Também da TVI? Também da TVI. E depois aí é que fui rebuscado para os morangos com açúcar. Porquê que o teu personagem não continuou? Porque aquilo havia uns quantos elencos que iam sempre rodando, não é? Eu acho que isso tinha a ver... Eu acho que isso tem muito a ver com a procura da própria produção e ver quais é que são os personagens com maior mediatismo do que outras. Eu nunca me questionei muito sobre isso, até porque eu acho que se eu fosse à procura dessa resposta poderia trazer alguma infelicidade e algum desconsolo. Mas não era por falta, seguramente, de valor da tua parte. Eu acho que não. Agora... Eu acho que a televisão, e hoje em dia isso começa-se a quebrar, sobretudo com as redes sociais, ainda que as redes sociais possam potenciar isso de outra forma, mas o que acontece é que por exemplo, eu assim que acabei os morangos, a minha maior preocupação foi formação. E então licenciei-me, estudei teatro e continuei pelo teatro. Houve sempre outras pessoas cuja preocupação, e de uma forma legítima, era ter maior visibilidade, porque a verdade é que a televisão, aquilo que vende é a visibilidade. E não o que é que tu esperavas que acontecesse quando terminaste a tua participação nos Morangos com Açúcar? Eu esperava ter mais trabalho que aquele que tive, mas também não me conformei muito. Cruzaste os braços? Não, mas eu devo isso também muito aos meus pais. Os meus pais puseram-me sempre os pés bem assentes na terra e O que é que eles te diziam? Qual era o conselho do pai e da mãe? É isto que queres, então força, é isto que vais estudar e é isto que vais fazer. Mas se calhar alertavam-te para o outro lado da moeda. Sempre, desde o início. Os meus pais disseram-me, desde o início, cuidado porque isto não vai durar sempre. Mas também nunca me tentaram, ok, vais estudar então a medicina, ou a economia, ou a direito, nunca. É isto que queres, é isto que vais estudar. Tu percebeste que depois, em torno da tua figura e do Kiko, começou a esmorecer o interesse por parte dos espectadores. Claro. Completamente. E daí ser uma coisa muito... Até renascer. Exatamente. Daí ser uma coisa muito... Efêmera. Muito efêmera. Um dia choram por causa de mim, no dia a seguir já ninguém quer saber de mim. Mas isto é a vida. Olha, periodicamente as revistas, sobretudo as revistas sociais, levantam aquela questão, onde é que estão os moranguitos, não é? Portanto, aquela geração. Sim. E foram descobrir a vender pizzas. Sim. E depois fizeram um grande escândalo. Mas porquê? Pois, isso aí... Tu estavas a vender pizzas porque estavas a prestar dinheiro. Sim. Basicamente. Exatamente. Sim, e da mesma forma que já estive em call centers, da mesma forma que já estive a tirar fotocópias em N indústrias farmacêuticas. Agora, até que ponto é que isso é um trabalho menor? É um trabalho seguramente menos criativo, menos interessante, mas igualmente importante para se ganhar... Alguém tem de o fazer, tem de continuar a existir canalizadores, da mesma forma tem de continuar a existir eletricistas, da mesma forma tem de continuar a existir... Mas, João, quando de repente as revistas e os jornais dão-te mais importância, não pelo teu trabalho de ator de que estás a fazer, mas por estás a vender pizzas, isso é um bocado desagradável. Sim, mas não me espanta. Não me espanta de todo. Eles falaram contigo, foram perguntar-te ou andaram a tirar fotografias assim à distância? Não, de que forma é que as fotografias lá foram parar, não sei dizer. Depois o que acontece é, a partir do momento em que isso acontece, fazem-me um telefonema
onde me perguntam abertamente o que é que se está a passar. Ou seja, ainda tinham o teu contacto. Sim, ou descobriram-no através de alguém e pronto. E de repente estou 20 minutos a falar com uma revista e não sobre um potencial espetáculo que eu possa estar a estrear, mas sim sobre qualquer outro trabalho que aparentemente possa parecer menor. É como a história do Pedro Rodil, também descobriram ele a arrumar carros. E depois? E qual foi o problema? Mas a verdade é que ele estava a arrumar carros num espaço que era do avô dele, portanto... Estava mais em casa. Sim, não, e a verdade é que depois dessa reportagem, ele voltou a ter trabalho. Sim. E agora está vai estrear uma novela da CMTV. Sim. Que é fantástico. Sim. Eu estava... A distribuição de pizzas já foi uma coisa que já foi até há algum tempo. Aquilo até já está um bocado obsoleto, a imagem. Mas... É quase uma imagem de arquivo? Sim, é provável que sim. É provável que tenha sido. Foi durante um espaço de tempo. Foi. Mas é destas coisas. Eu não tenho qualquer tipo de problema. Claro que não. Olha, e as pessoas a quem tu abrias, as pessoas abriam a porta, não é? Reconheciam-te? Sim. A maior parte, ou achavam que tu eras alguém que eles não sabiam identificar? Não, acontecem sempre duas coisas, que é, eu conheço-te de algum lado. E depois não conseguem identificar. E depois não conseguem identificar porque eu não sou propriamente um Diogo Infante que está constantemente a aparecer, seja no teatro. Primeiro é uma figura incontornável no teatro. E tem que ir ao Trindade, não é? Sim, portanto é uma figura muito presente. Mediática, não é? aparece, está muito constantemente. Exatamente, e quem diz o Diogo Infante diz outros, Zé Pedro Gomes, Zé Raposo, ou pronto. A verdade é que eu tive um trabalho, tive mais, mas assim com grande mediatismo, tive um trabalho de televisão. E é por esse trabalho que me reconhecem, não é pelos outros. Portanto, muitas vezes eu conheço de algum lado. E a minha primeira E a malta pergunta... mais nova mete conversa? Sim, mete. O que é que perguntam? É mais que nostálgico. Eles sim é que têm nostalgia. Vi-te nos Morangos com Açúcar. Tinha eu 10 anos ou 11 anos. E agora volto a rever-te. E se calhar agora até já casados e tudo, não é? Sim, e agora os filhos a verem. E o mais engraçado é que há 15 ou há 14 anos atrás eu nunca esperei poder estar a dizer isto. Poder estar a dizer que, calma, porque os filhos da geração que neste momento consomem Morangos com Açúcar estão neste momento a abordar-me pelo mesmo fenómeno que aconteceu com os pais. Isso é um bocadinho congelar o tempo, cristalizar o tempo na tua personagem? Poderá ser. Na minha personagem não. Na personagem que eu fiz, claro. Sim. Foram quantos meses? A gravar? Um ano. E esteve no ar não, mas quanto tempo? Teve à volta de um ano. Portanto, os Morangos eram como um ano letivo. Começavam em setembro e acabavam em julho. Em julho e depois tinha aquela parte do verão, não é? Sim, exatamente. Portanto, eu em julho ainda estava a gravar, portanto é um ano letivo. E ficaste um bocado espantado quando, depois de saíres do ar, as televisões não te chamaram mais? Ou com maior regularidade? Eu devo ter ficado espantado com isso durante um mês. Depois pensei que talvez fosse fruto do facto de ser verão, e em setembro já estava a estudar. Portanto, na verdade, eu borrifei-me um bocado para isso. E vamos trabalhar, e para a frente é que é caminho. E quem quiser não andaste a chorar em cima da almofada? Não. Nunca o fiz. Não tenho muita paciência para isso. Acho que é uma perca de tempo. Aliás, deixa-me dizer-te, e olha que o constrangimento ainda não falaste. Ainda há uns dias li uma entrevista com o ator espanhol Enrique Arce, que Sim. é o Arturito da série Casa de Papel, que penso que todos conhecerão, Sim. que revelou que em 2013 ele só conseguiu trabalhar 9 dias durante um ano inteiro e teve de tentar a sua sorte em Londres. Sim. Não é? E o que é que se passou contigo depois de saíres dos Morangos? Depois de sair dos Morangos, eu fui estudar. Para a Escola Superior? Sim, para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Eu sei que... mentira. Eu fiz os Morangos e parei o 12º ano a maio. Parei o 12º ano... Não tinhas tempo? Não, era impossível. Não é, as gravações absorviam? Não é humanamente possível. Aliás, um dos meus melhores amigos, o António Pedro Lima, que é um fabuloso ator... Conheço, sim senhor. Pronto.
trabalha muito com o João Garcia Miguel, o António fez os morangos antes de mim. E Era um que tinha umas trancinhas. Exatamente, umas rastas. E eu ainda hoje me questiono como é que é possível ele ter conseguido conciliar morangos, com o ritmo que os morangos exigiam, e estar na faculdade ao mesmo tempo sem nunca ter deixado nenhuma cadeira para trás. É um bocadinho, para mim, eu pelo menos... É alucinante. Eu não conseguiria fazê-lo. Pelo menos na altura não consegui, nem tão pouco tentei. Ok, deixa pôr isto de parte. Assim que acabei os morangos, o que eu fiz foi... Então, fui acabar o 12º ano, tive mais um ano a fazer uma série de workshops, fiz com o João Britos, fiz com o João Mota, fiz algumas coisas para... Então, ok, então vou-me candidatar ao conservatório, antigo conservatório, atual Escola Superior de Teatro. E pronto, e foi a minha maior preocupação foi essa. Não foi conseguir trabalho, até porque eu nunca fui... Eu não quero dizer que nunca fui muito feliz, porque eu gostava de o fazer, mas eu nunca fiquei muito satisfeito com o trabalho televisivo. Porque é um trabalho feito com um ritmo demasiado frenético, onde todos os segundos são contados e onde muitas vezes... E não se pode perder dinheiro? E não se pode perder dinheiro. O que eu percebo, no entanto, eu acho que há algum rigor que muitas vezes é preferível perder-se algum dinheiro, algum tempo, sei lá, como séries como a Sara, ou como Conta-me Como Foi. Mas isso não são novelas, efetivamente. Ainda assim, até que ponto é que é preferível fazer... Eu estou a tocar num ponto sensível, mas que é muito honesto da minha parte. Até que ponto é que é preferível fazer um produto que já foi visto ou fazer um produto inovador e menos episódios, mas com uma qualidade honestamente superior. E eu penso superior. Que aí só a RTP, e não é estar a puxar a brasa à sardinha desta casa, só a RTP é que pode fazer... testar essas séries nesta altura. Não é por estar no local onde estou sentado neste momento que eu digo o que tenho a dizer. E a verdade é que as séries que me marcaram, as séries portuguesas que me marcaram foram Odisseia, Filhos do Rock, Conta-me Como Foi, Sara, portanto, e todas elas são da RTP. O que eu acho é que o formato novela está... Eu acho que o formato novela vai acabar por acabar, inevitavelmente. É um formato que tende a acabar, até porque é um formato muito geracional. Mas enquanto as pessoas gostarem, e olha que aquilo tem 1.500.000, 1.600.000 espectadores todas as noites. Portanto, não é fácil também as pessoas, e muito menos as televisões... Mas qual é que é a faixa etária? Abrirem mão. Também essa faixa etária então é dos 45 para cima, digamos, não é? Eu de facto eu não sei, estou a falar de cor, mas eu talvez diria que seria uma faixa etária a partir dos 65, deverá ser o maior bolo que consome novelas, será a partir dessa idade. E o que eu acho é que as gerações, como a própria geração do meu pai tem 60 anos, a minha mãe tem 58, consomem os conteúdos que querem. Ou porque têm HBO, ou porque têm Netflix, ou porque têm YouTube. Ou porque têm RTP Play, por exemplo, onde conseguem... E atenção, não estou a afagar por estar neste estúdio. Não, estás a falar da realidade. Estou a falar da realidade, das coisas como são. Portanto, nem a propósito, o meu mestrado é sobre novos mídia e práticas web, portanto, numa altura onde eu quis estudar uma área que nada tivesse a ver com teatro, mas onde fosse à procura do lado cultural. E a minha tese andou à volta da diversidade cultural no panorama televisivo público português, portanto, RTP Play. E chegaste a alguma conclusão? Cheguei à conclusão que as novelas inevitavelmente irão ter um término, pelo menos no formato em que o vemos hoje. Porque é preferível contar histórias mais compactas? É preferível contar histórias com melhor conteúdo e não com conteúdo repetido. É só isto. Eu acho que é preferível perder uma semana a gravar... perder, entre aspas. Pronto, exatamente, a ganhar. Uma semana para fazer um episódio do que uma semana para fazer 6 episódios. E agora o constrangimento, para sairmos dos morangos e entramos... Eu já não me lembro que constrangimento é que eu estava a falar, mas... Não, de estar a ser repetido e estar a ser visto por gerações mais novas. O único constrangimento é só porque
portanto, há uma exploração da imagem, exploração essa que do ponto de vista monetário, que é isso que põe... isso que põe... Não há royalties a dobrar? Não. Vocês foram pagos naquela altura? Fui pago naquela altura e ponto final, pronto. Isso vinha nos contratos que quaisquer eventuais repetições vocês não tinham direito a nada? Portanto, eu assinei contrato com 17 anos, eu tenho 33. Assinaram por ti ou tu é que assinaste? Eu é que assinei. Não, mas eras menor? Sim, mas eu acho que na altura foi juntamente com o meu pai, mas isso é como tudo. Eu lembro-me uma vez a fazer um espetáculo onde estava com um amigo meu, estávamos a assinar o contrato e ele assim, mas porquê é que estás a ler o contrato? Não vais fazer o espetáculo? E eu, vou, então assina, porra. Isso é mesmo de artista. não há nada por onde... Nem as letrinhas mais pequeninas, não é verdade? Sim, é um bocado... Vamos fazer o espetáculo, então... Que é isso que vocês querem? Sim. Tu és, para além de ator, és também professor. Sim. Nos Salesianos, sim, no Estoril? Sim, exatamente. Para que jovens? Neste momento, principalmente para o primeiro ciclo. Portanto, estamos a falar até aos... Até ao quarto ano, até aos 10 anos. 10 anos, sim, sensivelmente. Sim. Eles ao menos sabem o que tu foste, o que tu és? Sabem. Sabem. Portanto, tem um kiko mesmo? Sim. Mas isso dura a primeira semana. Isso na primeira semana existe esse frenesim. E depois é o professor João? Depois é o professor João, sim. Sobretudo quando começam agora vamos portar como deve ser. Já tiveram ali uns dias para brincar. O que é que tu lhes ensinas? Esse é o primeiro ciclo. Aquilo que eu me preocupo mais é criar bons espectadores. Porque eu tenho 300 alunos. Desses 300 alunos... 300 alunos? Sim, são 300 alunos. E há professores que têm 25 e já se queixam, não é? Sim. Portanto, eu tenho 11 turmas, cada turma com 30 alunos. Portanto, é fazer as contas. É isso mesmo. Como é que tu dás conta do recado? Boa pergunta. Não sei, organizando-me. Organizo-me bastante bem, mas isto a propósito de o que é que eu quero transmitir aos meus alunos. Se eu estivesse no ensino secundário ou no ensino profissionalizante de teatro ou no ensino superior, dirias o seguinte: o que eu quereria transmitir seria de que forma é que nós podemos criar teatro ou criação / encenação e então dar algumas ideias que possamos trabalhar e explorar para criar atores. Neste caso em concreto, o que eu quero não é criar atores, eu quero é criar um bom público. Mas que não seja... Eles ao menos já viram os teus espetáculos? Muitos deles eles não podem ver os Portanto, é para maiores que de 16 anos. Sim. Portanto, nem os publicito, nem tão pouco os publicito. Para os pais talvez, não é? Sim, mas mesmo para os pais muitas vezes pode ser, então mas calma, o criador deste espetáculo dá aulas aos meus filhos. Não, estou a brincar, claro que percebem perfeitamente. Não, porque uma coisa é ser professor de miúdos até com 8, 9, 10 anos, outra coisa é estar no palco despido no sentido não literal, mas transfigurado na personagem que estás a interpretar. Conceitos exatamente. Que não é o caso, tu não te despes na Odisseia. Não. Que Odisseia é esta? Que Odisseia? Isto parte da Odisseia de Homero, portanto, onde a companhia de atores sediada no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso convidou-nos para fazer uma coprodução para o nosso primeiro espetáculo infanto-juvenil. Porque a Odisseia... E aí sim, já era para os teus alunos? Exatamente, aí sim, porque a Odisseia faz parte do Plano Nacional de Leitura e é dada na escola, portanto no 5º, 6º, 8º e 9º ano, salvo erro, e então fizeram-nos esse desafio. Nós pegámos nesse desafio, que foi, portanto, espetáculo esse que está todos os domingos em cena no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, e pegámos nesse desafio e então, muito bem, agora vamos criar uma outra Odisseia, um bocadinho inspirada em 2 espetáculos que eu vi já há cerca de 10, 11 anos, do Henrique Dias, da Companhia de Atores do Rio de Janeiro, em que ele pegava nas obras do Hamlet e da Gaivota de Chekhov, portanto Hamlet de Shakespeare e Gaivota de Chekhov, pegava nos espetáculos e transformava os espetáculos. Portanto, como é que eu posso fazer várias abordagens de um próprio espetáculo? Porque o autor, muito provavelmente, teve N ideias e há N caminhos por onde podemos seguir, não é? Nunca se faz da mesma forma. Da mesma peça de teatro pode-se fazer N espetáculos. E foi um bocadinho
bocadinho a partir daí que pegámos na Odisseia. E então decidimos fazer ensaio de uma Odisseia a partir de obra de Homero, portanto, onde estamos em formato ensaio, portanto, perguntamos ao público, tentamos pôr o público no lado do autor, não literalmente, ou seja, não puxamos o público para palco, mas onde tentamos puxar um bocadinho esta dualidade de o que é teatro, o que é que não é, mas por outro lado fazer uma reflexão em direto juntamente com o público de quais é que eram, que voltas é que nós poderíamos fazer a esta Odisseia. João, o público é chamado a intervir? Ou não? Não diretamente. É assim, ele não é estimulado a pensar, a dar a sua opinião, a refletir convosco? Ele pode fazê-lo. Eu acho que esse é o maior objetivo do teatro, é fazer uma intervenção em que o público no momento está a intervir diretamente. Neste espetáculo em específico, não tem uma intervenção direta, ainda que exista uma liberdade para isso. Mas eu acho que isso existe sempre. Eu posso estar a fazer um espetáculo do Pinter, onde estou... Do Harold Pinter? Do Harold Pinter. Do Pinter? Pronto, posso estar a fazer um espetáculo... Lá, porque tu estiveste na Irlanda, não queres dizer que sou o Pinter? Mas isso é como estar a dizer Shakespeare e não William Shakespeare. William, claro. William para os amigos. William para os amigos, pronto. E posso estar a fazer um espetáculo de quarta parede e nada impede um espectador de se levantar a meio e invadir o palco. Isso pode acontecer. Desde que não seja com segundas ou terceiras intenções, não há. É só para se mostrar, não é? Mas esse é um dos pontos mais ricos do teatro, é porque há o lado inesperado do teatro que é o espectador. Mas a maior parte das pessoas tem muita... tem medo de fazer má figura, basicamente, não é? De dar barraca. Pois, eu de facto, a maior parte das pessoas gosta de chegar ao teatro e conformar-se com o seu lugar confortável. E às escurinhas, preferencialmente às escuras. Não deem por mim, sim, não é? Sim. Só que, por exemplo, como é que um espectador reage quando, e ainda há pouco estava a falar do Slava, quando de repente eu tenho um palhaço a sair de cena e a molhar o público sem qualquer tipo de impedimento. De repente a barreira do teatro quebra-se e o que é teatro, o que é que não é. Tu conheces aquele grupo catalão, o Fora del Baus? Fora del Baus, claro que sim. Isso eu já vi vários em que eles fazem de facto uma interação com o público que por vezes chega aos limites. Sim. Muito fortes. E o próprio João Britos, com o bando, acho que era Os Animais, já não me recordo, foi um espetáculo também já há algum tempo, onde os espectadores é que iluminavam a cena. Portanto, se os espectadores tinham lanternas, se os espectadores decidissem de forma unânime desligar as lanternas, desligavam e os atores faziam aquilo às escuras. Portanto, era por votação do júri. Completamente. Mas na verdade, quem decide sempre é o público. Quem decide sempre o final é o público. Isso é uma das coisas mais bonitas do teatro e muitas vezes, até falando de cinema, há realizadores que conseguem fazê-lo. O público é lembro-me sempre de um filme que é o Funny Games eu não sei dizer, Michael Haneke, um alemão. Austríaco. Ou é austríaco ou é alemão, que fez o Amor e... Brincadeiras Perigosas, se não me engano. Exatamente, em português, Brincadeiras Perigosas, onde ele confronta o espectador com quem decide o final é o espectador, mas que não seja porque em qualquer momento pode desligar a televisão e não ver o fim. Ficará sempre na dúvida. Ficará sempre na dúvida, sem dúvida, mas... Não com dúvida. Mas é o espectador que consegue ter poder sobre o final. No teatro isso ainda é mais impactante, porque o espectador pode sair a meio do espetáculo. Não, mas sair a meio... Isso já aconteceu nos teus espetáculos ou não? Saírem a meio? Não. Que eu me recorde... Porque as portas estão fechadas, não é? Mas podem sair... estão bem identificadas, saída de emergência. Olha, o que é que tu pensavas que a tua carreira estivesse neste ponto aos 33 anos? Era aquilo que tu sonhavas aos 17? Aos 17. Eu nunca pensei ter uma companhia de teatro. Eu sempre pensei trabalhar mais como ator. E isso virou-se um bocadinho. Porque... Cá está, e voltamos ao início de toda esta conversa agradável, a necessidade de aguçar o engenho. Sem dúvida alguma. Eu recordo-me desde a escola, desde os meus primórdios da escola de teatro, da Escola Superior de Teatro, de ter sempre um lado mais voyeurista e de
tentar equilibrar o ambiente, tentar equilibrar o espaço, do que propriamente ter um grande papel e ser um grande intérprete de um papel qualquer. Sempre tive esse lado muito presente. Isso acabou por ser diretamente... acabou por se mostrar quando a Bruta nasceu. Era necessário alguém para estar de fora a dirigir. Fui eu que assumi esse papel desde o início e tenho sido eu a assumir esse papel até agora. És o Brutamor? Não sou o Brutamor, eu não acho que seja o Brutamor. Não, Mor no sentido de que estás à frente da companhia, não é? Mesmo isso não sou só eu, sou eu e mais duas pessoas. Já agora, vamos ver. Carolina Picoito Pinto, que faz parte da direção, e também a Catarina Fernandes. Pronto. E a Carolina, por exemplo, escreveu a Odisseia. Não escreveu, atenção, quem escreveu a Odisseia foi um tal de Homero, mas fez portanto, o nosso espetáculo, o texto é da Carolina. Olha, João, e para quem quiser seguir e ver onde é que está, em que dias, portanto não vamos dizer nada temporalmente, porque depois poderá ficar desatualizado, o ensaio de uma Odisseia, onde é que podem encontrar informações sobre esta peça? Portanto, poderão encontrar em bruta.pt, poderão também encontrar no nosso Facebook, portanto, Bruta Teatro, facebook.com/Bruta Teatro, no nosso Instagram também é procurar Bruta Companhia de Teatro. Nas redes sociais normais. Ainda assim, estaremos em cena dia 4, 5, 6 e 7 de Abril na Rua das Gavotas 6. Depois estaremos num festival em Mafra, no primeiro Festival de Teatro de Mafra, organizado pelo coletivo A Tribo. Depois estaremos em maio na Casa do Coreto, e para já é isto que eu sei. Sendo que em maio estamos com os 2 espetáculos, portanto com a Odisseia para infantil-juvenil e com o ensaio da Odisseia que no fundo adultos. Um complementa ao outro. Um complementa ao outro. E eu acho que mais giro se torna quando se consegue, quando se vêem os 2 espetáculos e se percebe, ok, este é o espetáculo de onde tudo surge, de onde tudo nasce, esta é a primeira ideia e deste aqui surge o ensaio de uma Odisseia, ou então o contrário. Isso que foi de facto o ensaio de uma Odisseia que nos trouxe aqui hoje a conversa com o João André. João, muito obrigado por aqui teres vindo. Obrigado. Muita sorte, e quando tiveres novos projetos, é favor contactar, a porta está aberta para ti. Está bem? Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Do coração cá para fora, e a minha dor sem ter fim, que está naquela prisão, sai da prisão, vai-se embora. Sem o amargo do teu pranto, não cantar.